Imagine acordar um dia e descobrir que o rio que corta a sua cidade, aquele mesmo rio de águas calmas, agora corre vermelho como sangue. Não é cena de filme. Isso aconteceu de verdade e deixou milhares de pessoas em pânico. Hoje, vamos fundo nessa história bizarra e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Era uma manhã como qualquer outra em Jian, uma cidade na China. As pessoas começavam suas rotinas, iam para o trabalho, levavam os filhos para a escola, até que os primeiros relatos começaram a surgir nas redes sociais. Fotos e vídeos mostravam o rio local com uma cor vermelho-sangue intensa. A notícia se espalhou como fogo, e em poucas horas, o caos estava instalado. O que poderia ter causado uma mudança tão drástica e assustadora? A primeira reação foi de puro medo. As pessoas corriam para as margens do rio, incrédulas com o que viam. O cheiro, segundo testemunhas, era estranho, metálico. As teorias mais malucas começaram a circular. Alguns diziam que era um sinal do fim dos tempos, uma praga bíblica se manifestando em pleno século XXI. Outros, mais supersticiosos, acreditavam ser o sangue de um dragão ferido nas profundezas da terra. O pânico era real, ninguém ousava tocar na água. As autoridades locais rapidamente emitiram um alerta, pedindo para que a população não usasse a água do rio para absolutamente nada, nem mesmo para regar as plantas. Enquanto o medo tomava conta da cidade, uma outra narrativa começou a ganhar força, a de um acobertamento. Boatos surgiram de que um grave acidente industrial havia acontecido em uma fábrica clandestina rio acima. A história era que produtos químicos tóxicos e perigosos, talvez até dejetos radioativos, tinham embaçado e que o governo estava tentando abafar o caso para evitar uma crise maior. Essa teoria fazia sentido para muitos, afinal, como um rio inteiro poderia mudar de cor da noite para o dia sem uma causa humana e catastrófica? A desconfiança nas autoridades cresceu e grupos de cidadãos começaram a se organizar, exigindo respostas claras e imediatas. A pressão popular foi tão grande que os cientistas do Departamento de Proteção Ambiental foram chamados para investigar. Eles coletaram amostras da água, do lodo no fundo do rio e até mesmo do ar ao redor. A cidade inteira prendeu a respiração, esperando pelo veredito. Os dias se passaram em um clima de tensão. As escolas perto do rio foram fechadas, o comércio local sofreu um baque enorme e a imagem daquele rio vermelho assombrava os moradores. Finalmente, a explicação oficial foi divulgada. Segundo os cientistas, a culpa era de uma tintura vermelha, ilegal e não tóxica, usada em embalagens de papel para fogos de artifício. Eles afirmaram ter encontrado os responsáveis. 2 homens que teriam descartado barris do corante no sistema de esgoto pluvial da cidade durante a madrugada. A explicação era simples, quase decepcionante para quem esperava uma grande conspiração. Segundo o relatório, a tintura era inofensiva para humanos e para o meio ambiente e se dissiparia naturalmente em poucos dias. Parecia o fim da história. Certo, um caso resolvido. Mas foi aí que o mistério ficou ainda mais profundo. As evidências começaram a entrar em conflito. Primeiro, a quantidade. Especialistas independentes questionaram se a quantidade de corante que 2 homens poderiam carregar e despejar seria suficiente para atingir um rio inteiro, com milhões de litros de água, de forma tão intensa e uniforme. Parecia matematicamente improvável. O rio não ficou com algumas manchas vermelhas. Ele ficou completamente saturado de cor, de uma margem a outra, por quilômetros. Depois veio o depoimento de testemunhas. Moradores que viviam perto do suposto local de descarte juraram não ter visto ou ouvido nada de anormal naquela noite. Nenhuma van, nenhum barulho de barris sendo arrastados. Como uma operação que exigiria um veículo grande e certo esforço físico passou completamente despercebida em uma área residencial, as histórias simplesmente não batiam. E a evidência mais intrigante de todas veio de dentro do próprio departamento ambiental. Um funcionário, de forma anônima, vazou para a imprensa local que os testes iniciais na água detectaram sim a presença de elementos químicos que não batiam com uma simples tintura
de papel. Havia traços de metais pesados e outros compostos que indicavam um despejo industrial muito mais sério. Esse vazamento colocou fogo na teoria do acobertamento novamente. Será que a história da tintura foi apenas uma cortina de fumaça para esconder um desastre ambiental muito maior? A partir daí, a história se divide em duas verdades. A verdade oficial, conveniente e tranquilizadora, de um simples acidente, com corante de fogos de artifício, e a verdade paralela, sussurrada nas ruas e fóruns da internet, de uma conspiração para esconder um crime ambiental com consequências desconhecidas. Quem eram os dois homens acusados? Eles realmente existiram ou foram bodes expiatórios? Por que não houve um processo público transparente? Por que as amostras de água com resultados conflitantes nunca foram divulgadas oficialmente? O rio, com o passar dos dias, lentamente voltou à sua cor normal. A vida na cidade de Jian também, pelo menos na superfície. Mas a desconfiança permaneceu. O evento deixou uma cicatriz na memória coletiva da cidade. As pessoas olham para o rio hoje com outros olhos, sempre com uma ponta de dúvida e medo. O que realmente correu por aquelas águas foi apenas tinta ou algo muito mais sinistro? Este caso se tornou um exemplo clássico de como a falta de transparência pode alimentar o medo e a desconfiança. Quando as explicações oficiais parecem simples demais para um evento tão extraordinário, a imaginação humana preenche as lacunas, muitas vezes com os cenários mais sombrios. A história do Rio Vermelho não é apenas sobre um fenômeno visual chocante. É sobre a frágil relação de confiança entre as pessoas e quem está no poder. Até hoje, não há uma resposta definitiva que satisfaça a todos. As perguntas continuam no ar, transformando o incidente ambiental em uma lenda urbana moderna. Um mistério que talvez nunca seja totalmente resolvido. E você, em qual versão da história acredita? A explicação científica oficial ou as evidências conflitantes que apontam para um grande acobertamento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e por mergulhar nesse mistério com a gente. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!